E imagine por um momento que você está navegando pelas águas geladas do Atlântico Norte em uma noite sem lua. De repente, seus instrumentos começam a detectar algo impossível: os destroços de um navio que, segundo todos os registros oficiais, nunca deveria ter existido. Este é exatamente o mistério que tem atormentado oceanógrafos, historiadores e caçadores de tesouros há mais de um século. Bem-vindos à história do naufrágio mais enigmático dos oceanos, uma embarcação que carregava segredos tão perigosos que sua própria existência foi apagada dos registros históricos. Hoje, vamos mergulhar nas profundezas de um dos maiores mistérios marítimos já documentados. Em 1847, durante o auge da era dourada da navegação transatlântica, os oceanos eram verdadeiras autoestradas líquidas conectando continentes e impérios. Era uma época em que a informação viajava tão devagar quanto os próprios navios, e segredos podiam ser enterrados nas profundezas do mar sem deixar rastros. Foi neste contexto que surgiu uma embarcação cujo nome real permanece desconhecido até hoje, mas que os poucos sobreviventes de sua tripulação apelidaram de Barco dos Mil Segredos. Este navio não aparece em nenhum registro oficial de construção naval. Não consta em listas de passageiros, e sua rota oficial nunca foi documentada por autoridade portuária alguma. No entanto, evidências físicas de sua existência jazem no fundo do Atlântico, criando um dos paradoxos mais fascinantes da arqueologia marítima moderna. O que torna este caso ainda mais intrigante é que, diferentemente de outros naufrágios famosos como o Titanic, este navio parece ter sido deliberadamente removido de todos os registros históricos. Documentos que deveriam existir simplesmente desapareceram de arquivos navais. Manifestos de carga foram misteriosamente perdidos. E até mesmo jornais da época que noticiaram seu desaparecimento tiveram suas edições recolhidas e destruídas. Esta conspiração de silêncio sugere que a carga transportada por esta embarcação era tão sensível que poderosos interesses preferiram apagar completamente sua existência, a correr o risco de que seus segredos fossem revelados. A primeira pista concreta sobre a existência do Barco dos Mil Segredos surgiu em 1923, quando pescadores irlandeses encontraram destroços não identificados em suas redes. Entre os objetos recuperados estava um baú de metal com gravações em código, documentos selados em recipientes à prova d'água, e o que parecia ser fragmentos de um diário de bordo escrito em múltiplas linguagens. O mais perturbador era que muitos destes documentos continham informações que só se tornariam públicas décadas depois, incluindo detalhes sobre movimentos militares, acordos diplomáticos secretos e até mesmo fórmulas químicas que não seriam oficialmente descobertas até o século XX. Os poucos especialistas que tiveram acesso a estes documentos antes de eles misteriosamente desaparecerem dos arquivos relataram descobertas extraordinárias. Aparentemente, o navio transportava uma biblioteca secreta contendo conhecimentos considerados perigosos demais para a época. Entre os itens catalogados estavam mapas de territórios que oficialmente não haviam sido explorados, correspondências entre líderes mundiais discutindo planos que nunca foram tornados públicos e registros científicos de experimentos que desafiavam o conhecimento aceito da época. Um dos documentos mais intrigantes era uma lista de passageiros que incluía nomes de pessoas que, segundo registros oficiais, haviam morrido anos antes ou que só nasceriam décadas depois. A análise dos destroços revelou características de construção naval que não correspondiam a nenhum estaleiro conhecido da época. O casco apresentava técnicas de soldagem que só seriam desenvolvidas no século XX, materiais cuja composição não batia com nenhum metal disponível em 1847
e um sistema de compartimentos estanques mais avançado que qualquer coisa vista em navios da era. Mais bizarro ainda, alguns dos instrumentos de navegação encontrados nos destroços utilizavam princípios físicos que só seriam compreendidos com o advento da física quântica, décadas depois do suposto naufrágio. O mistério se aprofunda quando examinamos os relatos dos poucos sobreviventes. Em 1851, um homem chamado Thomas Blackwood apareceu em um hospital de Boston alegando ser o único sobrevivente do naufrágio de um navio que ele se recusava a nomear. Blackwood carregava consigo objetos que não podiam ser explicados pela tecnologia da época, incluindo um relógio que mantinha tempo perfeito sem necessidade de corda e um pequeno dispositivo que emitia luz sem chama ou óleo. Mais perturbador ainda, Blackwood possuía conhecimentos médicos avançados, falava línguas que supostamente não existiam e demonstrava familiaridade com eventos históricos que só ocorreriam anos depois de sua suposta morte no naufrágio. Os registros médicos de Blackwood, que sobreviveram em arquivos privados, revelam anomalias físicas inexplicáveis. Sua idade aparente não correspondia aos documentos que carregava. Suas impressões digitais mudavam periodicamente e exames de sangue mostravam composições químicas que não eram compatíveis com a fisiologia humana conhecida. Antes de desaparecer misteriosamente do hospital, Blackwood deixou um mapa detalhado da localização dos destroços, junto com avisos crípticos sobre os perigos de perturbar o que ele chamava de o cemitério dos segredos impossíveis. As expedições modernas ao local indicado por Blackwood confirmaram a existência de destroços massivos, mas cada tentativa de exploração resultou em falhas inexplicáveis de equipamentos. Submersíveis de última geração perdem comunicação ao se aproximar dos destroços, câmeras param de funcionar sem motivo aparente e sistemas de navegação começam a apresentar leituras impossíveis. Em 1987, uma expedição financiada por uma universidade americana conseguiu capturar algumas imagens dos destroços antes de seus equipamentos falharem completamente. As fotografias mostram estruturas que parecem desafiar as leis da física, com seções do navio que aparecem simultaneamente destruídas e intactas, dependendo do ângulo da câmera. O que torna este cemitério marítimo ainda mais assombrado são os relatos consistentes de fenômenos paranormais na área. Navios que passam pela região relatam interferências em equipamentos eletrônicos, bússolas que apontam em direções impossíveis e avistamentos de luzes subaquáticas que se movem em padrões inteligentes. Pescadores locais evitam a área, alegando que suas redes sempre voltam vazias e que peixes mortos aparecem flutuando na superfície sem sinais de ferimentos ou doenças. Mais perturbador ainda, alguns pescadores relatam ter visto o próprio barco dos Mil Segredos navegando como um fantasma nas noites de neblina, completamente intacto e iluminado, apenas para desaparecer quando outros navios se aproximam. A teoria mais aceita entre os poucos pesquisadores que estudam este caso é que o barco dos Mil Segredos era uma operação de transporte ultra-secreta envolvendo múltiplas nações e organizações clandestinas. O navio teria sido usado para transportar informações, pessoas e objetos que eram considerados perigosos demais para os canais oficiais. Quando algo deu errado durante a viagem, todas as partes envolvidas concordaram em apagar qualquer evidência de sua existência, preferindo sacrificar a verdade histórica a correr o risco de exposição. Outras teorias mais controversas sugerem que o navio estava envolvido em experimentos com viagem no tempo ou dimensões paralelas, o que explicaria as anomalias temporais encontradas nos documentos e as características impossíveis dos destroços.
Alguns pesquisadores acreditam que o naufrágio não foi um acidente, mas sim o resultado de uma tentativa fracassada de transportar objetos ou pessoas de diferentes períodos históricos, criando uma ruptura na realidade que ainda afeta a região. O aspecto mais perturbador de toda esta história é que, mesmo hoje, mais de 170 anos depois do suposto naufrágio, ainda há evidências de que poderosas forças trabalham ativamente para manter este mistério enterrado. Pesquisadores que se aproximam demais da verdade relatam intimidações. Documentos importantes desaparecem de arquivos seguros e financiamentos para expedições são misteriosamente cancelados. Em 2019, um grupo de mergulhadores independentes conseguiu alcançar os destroços e recuperar alguns artefatos, mas foram forçados a devolver tudo às autoridades, sob alegações de violação de águas protegidas, mesmo que a área nunca tenha sido oficialmente designada como zona restrita. Os poucos artefatos que conseguiram ser estudados antes de desaparecer revelaram composições materiais que não deveriam existir no século XIX. Metais com estruturas cristalinas impossíveis, madeiras preservadas por processos desconhecidos e objetos que parecem ter sido fabricados com técnicas que só seriam desenvolvidas no século XXI. Um dos itens mais intrigantes era um pequeno dispositivo que, quando ativado, projetava mapas tridimensionais de constelações que só seriam descobertas com telescópios espaciais modernos. A localização exata dos destroços continua sendo um segredo bem guardado, conhecido apenas por um pequeno círculo de pesquisadores e autoridades governamentais. Coordenadas falsas são deliberadamente divulgadas para desencorajar expedições independentes, e a área é monitorada por satélites militares sob o pretexto de proteção ambiental. Esta vigilância constante sugere que, mesmo depois de quase 2 séculos, os segredos do Barco dos Mil Segredos ainda são considerados sensíveis o suficiente para justificar recursos significativos em sua proteção. O cemitério fantasma do Atlântico continua a desafiar nossa compreensão da história e da realidade. Cada nova evidência levanta mais perguntas do que respostas, e cada tentativa de desvendar seus mistérios encontra obstáculos que parecem sobrenaturais em sua persistência. Talvez alguns segredos sejam destinados a permanecer enterrados nas profundezas do oceano, guardados por forças que transcendem nossa compreensão atual da física e da história. O que sabemos com certeza é que, em algum lugar nas águas geladas do Atlântico Norte, jaz um navio que carregava segredos tão poderosos que sua própria existência teve que ser apagada da história. E talvez, apenas talvez, esses segredos ainda estejam lá, esperando o momento certo para emergir das profundezas e mudar nossa compreensão do mundo para sempre. Até lá, o Barco dos Mil Segredos permanece como um lembrete de que nossa história oficial pode estar escondendo verdades muito mais estranhas e maravilhosas do que jamais imaginamos. Se você ficou fascinado por este mistério marítimo impossível, não esqueça de curtir este vídeo e deixar nos comentários qual aspecto desta história mais chamou sua atenção. Inscreva-se no nosso canal para descobrir mais segredos ocultos da história que desafiam tudo o que pensávamos saber sobre nosso passado. Ative o sininho das notificações para não perder nenhuma de nossas investigações sobre os mistérios mais intrigantes do mundo. Até a próxima aventura nas profundezas do desconhecido.